Muita gente fala sobre meditação, muita gente pratica meditação, e aí tem centenas ou milhares de técnicas que inventam e cada um diz que tem técnica mais especial, a minha técnica é mais verdadeira, ou mais eficaz. Na realidade, a única razão que se pratica meditação é para se conhecer a si mesmo. E o grande problema da vida, e o grande problema do sofrimento, especialmente quando o sofrimento se torna mais sutil, mais, mais sutil, especialmente de assuntos mais delicados que você não consegue compreender muito bem de onde vem essa dor e por que vem alguma dor. Por causa que nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não conhecemos a nós mesmos. Nós, na realidade, nós não sabemos nada sobre a nossa natureza, sobre a nossa natureza, sem colocar a palavra verdadeira. Nós não sabemos nada sobre nós mesmos. E todas as coisas que pensamos que sabemos são filosofias escritas que as pessoas pensam, que as pessoas desenvolvem, raciocinam e criam conceitos, e esses conceitos se transformam em preconceitos que acabam, no fim, muitas vezes atrapalhando em vez de ajudar. Sendo que o caminho mais simples e mais verdadeiro e mais correto é conhecer a si mesmo. E para você conhecer a si mesmo, você só precisa uma coisa que você tem. Você tem vontade e com essa vontade você tem que direcionar a tua atenção para você mesmo e observar bem, observar silenciosamente o seu interior, os efeitos, os teus sentimentos, as coisas sutis que acontecem dentro de você, sem você rapidamente dizer que isso é uma imaginação, isso não é nada, isso é só pensamento, só imaginação. E você acaba cancelando uma fonte de conhecimento importantíssima sobre você mesmo. Então, o mais importante é sermos a nós mesmos. Eu vi muita gente, pessoas de inteligência, pessoas de sabedoria, pessoas de estabilidade, que fizeram grandes conquistas na vida, chega num ponto na vida no qual, de repente, por motivo que eles não entendem porquê, se sentem perdidos. De repente, se sentem perdidos por uma coisa sutil que acontece dentro deles, eles não nem sabem observar isso. Nem sabem observar, eles ficam imediatamente abalados, sem saber de onde tirar, de onde pegar ajuda. E então começa a procurar ajuda e solução, não dentro deles, fora. A solução sempre está fora.
A culpa é sempre dos outros. O erro está nos outros. Nunca está em você. Nunca está. Você nunca procura qual é o erro que está dentro de você. Sempre a culpa e o motivo do sofrimento é fora de você, os outros. E também a ajuda que você procura é sempre fora de você. Ou no médico, ou no pseudociência, ou no palpite dos outros, ou em remédios para acalmar, para ajuda muito superficial que não resolve de fato o problema. E depois de um certo período, começa de novo. O problema começa de novo. E pode começar pior. Então, a coisa mais importante que tem é conhecer a si mesmo. E para conhecer a si mesmo, você tem que se interiorizar e tem que se observar. Você tem que prestar atenção em você. Tem que prestar atenção em você. Porque não esqueça que você tem uma mente, você não é mente, mas você tem uma mente de uma inteligência fantástica, que supera muito a tua capacidade de. Eu estou falando da inteligência. E essa mente, essa inteligência, conduz você, você não se baseia em observação, porque observação já é ciência. A ciência é baseada em observação. Então, existem ciências físicas, químicas, energéticas, mas existem também ciências psicológicas, que aí, se você aprender a se observar com atenção e com sinceridade, você pode se salvar e pode conhecer a grandeza do espírito que você tem. Porque nós não conhecemos o que nós somos. Nós nascemos sem querer nascer, nós não pedimos para nascer. Nós vamos morrer sem querer morrer, sem saber sequer o que é morte. E a vida continua nos levando por leis que a gente não conhece, a não ser que você dedique um tempo, que você resolva dedicar um tempo para se autoconhecer, para conhecer os mistérios da alma, os mistérios de você mesmo. Somente assim você pode descobrir a verdade oculta sobre você. A verdade, eu digo oculta, é porque você fecha os olhos e não quer saber. Você não quer saber a verdade, esta verdade, porque toda a verdade está dentro de você e você pode descobri-la. Jesus, por exemplo, falou, isso como exemplo, conheça a verdade e ela te libertará. Na verdade, conhecendo a verdade sobre nós alcançamos a liberdade. A liberdade do quê? A liberdade da prisão que aparentemente a vida nos proporciona. E com certeza o nosso ego
que também nós devemos absorver, compreendê-lo. Com certeza, o nosso ego nos aprisiona e nos causa muito sofrimento através do nosso orgulho, através da nossa vaidade, através da nossa cegueira, deparando-se com as leis da vida, com as leis da vida que existem. Alguém criou estas leis. Estas leis, por exemplo, lembram esta lei bíblica que foi falada? Ama o próximo como a ti mesmo. Isso não é capricho, não. Isso não é capricho de alguém que falou, vamos escrever esta lei, fica bonito. Ama o próximo como a ti mesmo. Não, isso não é capricho. Isso é uma lei divina, é uma lei do Espírito. É uma lei que está dentro de nós e fora de nós. E se nós não vamos aprender a respeitar esta lei, se nós não vamos entender a lei, eu não estou falando aceitar. Primeiro tem que entender. Porque depois do entendimento, você fica livre. Você fica iluminado. Ser iluminado significa o entendimento das leis ocultas da natureza, da nossa natureza interior. Estou falando da nossa natureza psíquica e espiritual. E tem muita gente que despreza isso. Tem muita gente que não acredita na natureza espiritual. Simplesmente ignora. Ignora por quê? Porque não conhece. É simples. Porque não conhece e continua fechando os olhos e não querendo conhecer. Agora, o sábio diz: você não precisa acreditar, você precisa experimentar. Você precisa experimentar para conhecer as leis que regem o teu espírito. Porque se você acreditar cegamente, você vai ser novamente um fanático. E essa crença cega leva sempre a erro, porque é novamente incompreensão. Eu estou falando sobre experimentar para entender. Por exemplo, você não pode convencer um esquimó que nunca saiu, que vamos imaginar esquimó há 100 anos atrás, antes de ter televisão e ter muito contato com essas pessoas que vivem no gelo do norte. Você não pode explicar para ele o que é sabor de laranja. Você não pode explicar o que é laranja. Você pode falar e ser muito eloquente tentando explicar exatamente como é laranja e qual é o sabor dela. Bom, o sabor nem na imaginação pode explicar, mas você pode tentar. Agora, se ele vai, basta uma única vez ele um pedaço de laranja, ele já vai saber como é o sabor de laranja e o que é laranja. Sem muita explicação. Basta experimentar. Então, no caminho do espírito, é a mesma coisa. Nós temos dentro de nós mundos ocultos, paralelos, que nós temos possibilidade de vivenciá-los. Nós temos possibilidade de senti-los, de entendê-los.
Mas para que isso aconteça, vai precisar muito da tua atenção e você vai ter que começar uma das coisas mais importantes. Você vai ter que acreditar em você. Você vai ter que começar a acreditar na tua observação e nas tuas possibilidades. Por exemplo, tem muitas vezes que a pessoa sonha sonhos estranhos, sonhos reveladores, que tem uma premonição às vezes, ou outros efeitos. Uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que cronicamente não acredita nele mesmo, ele logo vai descartar isso, vai dizer: não, mas isso é só um sonho. Isso foi minha imaginação. Isso foi um sonho, não é nada, não é nada. E já vira a página, vai para. Continua a vida do jeito que estava antes. E desse jeito nunca tem progresso. Agora, fenômenos do campo espiritual, todos nós temos durante a vida toda. Todos nós temos. Você não deve deixar escapar oportunidade de fenômeno pequeno que acontece para você. Vai em busca de resposta. Vai em busca de entender, se puder. Porque se você não vai em busca, sozinho não vai chegar esta compreensão para você. Enfim, eu tenho certeza que todos vocês já tiveram experiências pequenas. Eu me lembro, por exemplo, da minha juventude, eu me lembro de ter amigos adultos, já de idade, amigos adultos dos meus pais. Estou falando de experiência própria, que não acreditavam em nada, absolutamente nada. E a vida continuava com novelas, com filmes, com jogar baralho e assim por diante. Até que um deles aconteceu um fenômeno que eu não vou contar agora porque é longo, não quero prolongar. Aconteceu um fenômeno muito forte para ele, que ele não podia não acreditar no fenômeno. Mas isso foi tão surpreendente para ele, que ele viu um ser que acabou de morrer. Mas ele não sabia que ele morreu. Ele não sabia. A esposa dele sabia, mas ele não sabia. E ele viu esta pessoa desencarnada. Enfim, a história em si não importa, porque existem muitos casos. Então, o que eu digo é que quando tiver um caso de um fenômeno, vai em busca, não vira a página. É uma oportunidade de você poder pesquisar e você tem que acreditar nos teus sentidos, não nos teus preconceitos, que você de antemão já cancela tudo. Isso é uma coisa errada. Olha, quantos milênios passaram até que chegou Newton, que ele observou uma maçã caindo. Muita gente viu maçã caindo, nunca ninguém pensou sobre a gravidade. Só que ele observou. Eu estou falando sobre esta observação, esse tipo de observação.
Por isto, nós meditamos. Na hora de meditação, nós acalmamos a nossa mente. Cada repetição da meditação, acalmar a mente se torna mais poderoso, mais forte. E quando você acalma a mente, a tua consciência fica livre dessa capa, porque a mente representa como um cobertor em volta da consciência. Veja bem, nós não somos o corpo, nós não somos a mente. Então, o que nós somos? Nós somos a consciência. E a consciência não tem forma. A consciência é uma coisa abstrata. Você consegue agora, você consegue se concentrar no teu eu, na tua consciência, sem ver forma, sem sentir que você é homem ou mulher, que não tem forma, é abstrato. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque você está coberto pela sua mente. Você está tão grudado com a mente que você acredita na mente. E a mente pode transmitir para você informações erradas. Então, nós temos que acalmar a mente na meditação e procurar se concentrar no nosso eu, na nossa consciência. Pensa nisso, por favor. A grande busca é: quem é você? Quem eu sou? O que eu sou? Não como é meu, não onde moro, não é o que é o meu corpo. Eu não sou corpo, eu não sou mente, eu não sou sentimento, eu sou apenas consciência. E a consciência pode estar observando sem pensar. O pensamento é nada mais do que um instrumento. O pensamento é nosso instrumento, que nós podemos usar ou nós podemos não usar. Se você diz a você mesmo, isso você pode fazer quando está em equilíbrio interior. Se você diz, agora eu não quero pensar, eu quero descansar a minha mente, eu não quero pensar, eu quero sentir a paz. Você tem direito de falar isso, não tem? Eu não quero pensar, eu quero sentir a paz. Ponto final. Você tem direito de fazer isso. Então, quem é aquele dentro de você que diz: eu não quero pensar, eu quero sentir a paz? Pensa um minuto, por favor. Pensa em você mesmo. Se concentra em você e tenta decifrar e observar dentro de você quem é aquele que que está dizendo: eu não quero pensar agora, eu quero sentir a paz. Ou então, se você ama alguém, você pode dizer: eu não quero pensar nada, eu quero somente sentir este amor que eu sinto. Só quero sentir este amor, sem pensar, sem pensar.
Veja bem, o pensamento é inferior a você, de hierarquia, eu digo. Você, dentro de você, é aquele que determina as coisas. Não é o pensamento que determina, é você que determina. E você pode dizer, pensamento, agora cala a boca, não quero pensar, eu quero sentir, ficar em paz. E aí o pensamento continua, blá, 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 blá. Não, mas tem isso, mas tem aquilo, eu não vou conseguir, vou fazer isso. Toda esta conversa é muito inferior que vive dentro de você. E quando você se entrega, quando você não faz nada, quando você não aciona a coisa mais preciosa que você tem, que se chama força de vontade. Quando você não aciona a força de vontade, o pensamento em dois tempos faz de você um brinquedo. Ele faz de você o que ele quer. Então, quem é aquele que está no pensamento que resolve fazer isso com você? Porque você acabou de dizer, eu não quero pensar, eu quero sentir a paz. Eu quero sentir, quero fechar os olhos, sentir a paz até adormecer. Isso que você faz toda noite. Isto é meditação. Observar dentro de você quem é você em relação ao pensamento e quem é o pensamento. O pensamento são muitos, é o mundo astral. O pensamento são muitos pensamentos. Nós captamos pensamentos de milhões de pessoas do planeta todo. E nós também transmitimos pensamento para muitas pessoas. Agora, você não é pensamento. Você é uma hierarquia mais elevada. Você é consciência. A consciência tem capacidade de observação. A consciência pode observar e ficar no silêncio, sem pensar. Pode observar e saber dos acontecimentos, sem pensar. Agora, o pensamento, se você permite, vai virar um tagarela. Mesmo quando você não quer. Ele vai falar, vai pensar, mesmo quando você não quer. E aí ele vai saber que ele pode fazer de você um brinquedo, porque você não conhece esse conhecimento, quem é você. E então ele, num instante, ele apaga você. Ele derruba você. Aí, quando isso se repete sobre algum assunto específico, quando isso se repete 2, 3, 4 vezes, no dia seguinte você está arrasado. Você entra numa depressão. Você entra numa depressão. O que é depressão? Depressão é escravidão. Você se tornou escravo de algum pensamento que talvez não foi produzido por você. Ou talvez foi produzido por você erroneamente, por falta de conhecimento. Mas como você se entregou e como você não se conhece, então você entra e essa depressão, o desespero, o medo, e isso pode continuar meses. Isso pode se tornar crônico.
Isso pode te atormentar a vida toda. Sendo que a solução disso é simples. A solução não está no remédio, por diversos motivos. A solução não está no remédio, a solução não está no outra pessoa te ajudar. A solução está no autoconhecimento. A solução está no você conhecer o que é você. E uma vez você conhecendo que você é consciência e a única ferramenta que você tem é vontade, pode parar o pensamento. Então, você para aquela força que derrubou você. A autoconfiança. Tem que reconquistar a autoconfiança. Olha, uma criança pequena, um nenê, quando nasce, ele tem 100% autoconfiança. Ele faz as necessidades quando ele quer. Quando tem alguma coisa que ele não gosta, ele imediatamente chora, ele imediatamente reclama. E não interessa nada. Ele vai reclamar até conseguir o que ele quer. Por quê? Porque ele confia nele mesmo. Naturalmente, a consciência, essa mínima consciência que um nenê tem, ele confia 100% no que ele sente. Ele ainda não tem um pensamento que fala para ele, não, não faça isso, é uma vergonha. Não, agora tem que ficar quieto. Não tem um pensamento que fala isso para ele. Então ele confia nele mesmo. Esta confiança, nós como adultos devemos ter mais ainda, porque nós podemos usar o pensamento e raciocinar, ou nós podemos parar o pensamento quando ele nos atrapalha. Nós temos o bom senso que nós podemos usar. Mas o bom senso sempre funciona com a consciência, com a capacidade de observação. Capacidade de observação e aquilo que você observa, você tem que acreditar no que você observa. Por exemplo, você encontra uma pessoa nova. Você encontra uma pessoa que você, sem saber por quê, você sente uma atração especial com esta pessoa. Mas você não conheceu esta pessoa, não teve nenhum envolvimento com vocês. E você não sabe por quê, de onde vem isso. Você sente alguma coisa muito especial, que você não sente com outros. Esta questão desse sentimento, você não pode engavetar. Pelo menos você tem que estudar, tem que observar e analisar. Porque isso pode ser o amor da tua vida, ou isso pode ser uma outra coisa que vem de outra dimensão que você nem conhece, mas você sente. Você não conhece, mas você sente. Então, a única maneira de você contactar outras dimensões é através da observação do que você sente. E aquilo que você sente pode ser muito sutil e você tem que prestar atenção e ser sincero. Ser sincero, porque
Se a tua mente vem logo e diz, não, isso é imaginação, isso não é nada, isso é imaginação minha, vai passar, isso vai passar. Você fecha a porta. Você pode estar fechando a porta de uma coisa muito importante. O autoconhecimento é uma ciência muito profunda e muito rica. E ela, o autoconhecimento, nos leva a Deus. Porque nós não sabemos o que é Deus, nós não conhecemos Deus. Deus é invisível e você é obrigado a acreditar, se você quer, claro. Você é obrigado em Deus, porque Deus é invisível, não tem provas. Você nunca vai ter provas da existência de Deus, provas físicas. Então você é obrigado a acreditar. Então sempre você vai depender de terceiros. Sempre você vai depender da mente ou do que está escrito em outro lugar. O autoconhecimento te leva profundamente dentro de você. Olha, na Bíblia está escrito, por exemplo, é apenas sugestão o que eu vou dizer. Na Bíblia está escrito que Deus está dentro de nós. Então, se isto for verdade, através de autoobservação e autoconhecimento, nós podemos conhecer Deus. Aliás, esse é o único jeito que se pode conhecer Deus. O resto é mito. O resto é fé cega. Fé cega que pode estar te enganando. Pode não estar te enganando, mas pode também estar te enganando. Então, o autoconhecimento é o caminho para conhecer a verdade. A verdade sobre si mesmo e a verdade do universo e a verdade de Deus. O que é Deus? Dá para falar com Deus? Porque nos livros sagrados diz que dá, que antigamente Deus falava com profetas, com pessoas. Então, o que agora ele parou de falar? Ele só falou antigamente e não tem mais, acabou. Talvez dá para falar com Deus. E se dá para falar com Deus, como é que eu faço? Como é que eu faço para conseguir falar com Deus? É possível falar com Deus? O que eu devo fazer para conseguir isso? Porque eu não quero simplesmente acreditar às cegas, que é possível também fazer isso. Mas tem gente que são mais cientistas, que eles querem mais o entendimento, a comprovação. Eu sou assim, por exemplo. Isso não é crime, isso não é defeito. Então, a única para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento espiritual, que é muito, muito vasto, nós podemos expandir a nossa consciência enormemente, infinitamente. Nós podemos expandir a nossa experiência, a nossa experiência, desculpa, a nossa consciência. Como? Primeiro acreditando em nós mesmos e depois observando profundamente
o nosso interior, tudo o que acontece no nosso interior. E aí, na medida que você vai observando a você mesmo e penetrando em você mesmo, você vai ficar cada vez mais assustado e horrorizado. Assustado e horrorizado de você, do teu orgulho, da tua vaidade, dos teus erros, desculpa de falar, da tua estupidez, do pensamento, das crenças vazias que não têm fundamento nenhum, que até agora você teve. Mas uma vez que você chega a este ponto no teu interior, significa que você está 50% curado de cegueira, de crenças cegas, de mitos. Eu não quero mitos. Eu quero a verdade. Descobrir a verdade. Se existe verdade. Agora, se não existe essa verdade, eu quero descobrir que não existe verdade. Isso não vai me atormentar mais. Mas se isso ainda me atormenta, não engaveta dúvidas. Não engaveta dúvidas. Vai em busca da verdade. Vai em busca da revelação verdadeira. Isso tudo se descobre através de meditação profunda e regular. Dizem assim as pessoas que experimentaram que tem que meditar no mínimo 10 minutos 2 vezes por dia, regularmente. Porque se você meditar uma vez, depois de uma semana, isso é pouca coisa. Pouca coisa. Você tem que acostumar a tua mente a se interiorizar. Você tem que acostumar a viver a tua vida de uma forma vertical. O que quer dizer vertical? Quer dizer consciente. Ter controle sobre você mesmo. Ter controle sobre o teu pensamento. Ter controle sobre os teus impulsos. E se você tem impulsos indomáveis, calma. Isso não é crime. Isso não tem pecado. Isso não é crime. Vai observando por que tem esses impulsos indomáveis. Da onde vem isto? Por que é isso? Qual é a parte? Você pode decifrar tudo, porque você, que é consciência, tem capacidade de autoobservação. Tem capacidade de observação. E você tem a mente para poder raciocinar. E não deixar a mente ensinar você, ensinar entre aspas, se não tem consciência. A mente só sabe o que está sendo registrado nela. Só isso. É como um computador. Aquilo que você insere no computador fica registrado. Eu quero deixar vocês meio minuto para pensar. Se alguém tem alguma pergunta, pode ligar o seu microfone e fazer a pergunta. Caso contrário, se não tiver perguntas, nós vamos fazer um
exercício de meditação. Zara, eu tenho uma pergunta. Oh, pois não. É, como é que a gente consegue diferenciar? Eu sei que provavelmente com muitos exercícios de meditação a gente consiga, mas quando a gente fala muito da autoconfiança, que você frisou bastante, com o ego, né? Como é que a pessoa consegue diferenciar, ou é um limiar muito tênue da pessoa ter uma autoconfiança e achar, então, que o ego, o egocentrismo acaba superando essa autoconfiança que é muito mais importante e não deve prevalecer em cima do ego. Bom, isso, para ter a certeza, porque você tem razão, que pode ser confundido isso com o próprio ego pode ter, sim, eu tenho certeza, é assim. Então, e na realidade não é nada disso. Tem que associar isso com um pouco de meditação, com exercício de respiração. Você tem que respirar verticalmente, quer dizer, levar a respiração ao longo da coluna. Quando você inala, subir. Quando você exala, descer. Desta maneira, você concentra as energias da tua personalidade de uma forma vertical. Agora, isso melhora a tua condição mental. Agora, para chegar à conclusão, você tem que raciocinar profundamente, analisar, tem que fazer análise. Tem que analisar e colocar em dúvida as tuas conclusões, para poder analisar de novo. E, de novo, você naturalmente vai ser orientada por uma força invisível, por uma consciência universal que existe em volta de nós. Uma vez que você está buscando esta verdade, automaticamente você está chamando energias ocultas para te ajudar. Você vai ser orientada através do teu raciocínio. Porque numa busca assim, a pessoa tem que ter certeza. Certeza, ela é dada pela consciência. Porque a consciência sabe o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, sem estudar isso, você sabe o que é bom e o que é ruim. A consciência tem uma a consciência tem uma orientação superior de mundos que você ainda não conhece, mas existem dentro de nós. E esses mundos são alcançados através da fé em você mesma. Quer dizer, quando você começa a acreditar no teu poder de observação, você consegue adquirir autoconfiança. É experimentando que isso se desenvolve. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta?
Muito bom.